Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir às astutas ciladas do diabo. Efésios 6, 11. Uma estratégia sutil de Satanás para levar o cristão a pecar é persuadi-lo de que o arrependimento é uma coisa fácil e que, portanto, a alma não precisa se preocupar com o pecado. Por quê? Suponha que você cometa o pecado, diz Satanás. Não é tão difícil voltar e confessar e ficar triste, e implorar perdão e clamar: Senhor, tem misericórdia de mim. E se você fizer apenas isso, Deus perdoará sua dívida, perdoará seus pecados e salvará suas almas. Por meio desse artifício, Satanás atrai muitas almas ao pecado e torna muitos milhões de almas servos do pecado, ou melhor, escravos do pecado. O primeiro remédio é considerar seriamente que o arrependimento é uma obra poderosa, uma obra difícil, uma obra que está acima de nosso poder, uma obra que está acima do homem natural. Não há poder abaixo daquele que ressuscitou Cristo dos mortos e que fez o mundo, que possa partir o coração de um pecador ou transformar o coração de um pecador. Você é tão capaz de derreter uma montanha inflexível quanto de derreter seu próprio coração, para transformar uma pederneira em carne, como para voltar seu próprio coração ao Senhor, de ressuscitar os mortos e fazer um mundo, do que fazer seu próprio coração ficar enternecido verdadeiramente e se arrepender. O arrependimento é uma flor que não cresce no jardim da natureza humana. Pode o etíope mudar sua pele ou o leopardo suas manchas? Nem pode você fazer o bem, você que está escravizado pelo mal, como diz Jeremias 13, 23. O arrependimento é um dom que vem do alto. Os homens não nascem com arrependimento no coração, como nascem com a língua na boca, como está em Atos 5:31. Deus o exaltou com a sua mão direita para ser príncipe e salvador, para conceder arrependimento. Aqueles que se opõem a ele deve instruir gentilmente, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, e que eles voltem a si e escapem da armadilha do diabo que os levou cativos para fazer a sua vontade. 2 Timóteo 2, 25 a 26. Nenhum mortal tem o poder de se arrepender à sua própria vontade e à hora que quer, e se arrepender verdadeiramente. Algumas almas iludidas e ignorantes presumem em vão que essas 5 palavras, Senhor, tem misericórdia de mim, são eficazes para enviá-los para o céu. Mas como muitos ficam quebrados ao comprar uma joia falsificada, muitos estão no inferno por engano do seu arrependimento. Muitos descansam em seu arrependimento, o que levou a dizer: o arrependimento condena mais do que o pecado. Foi uma vaidade vã do rei Ciro que fez com que fosse escrito em sua lápide: eu posso fazer todas as coisas. Paulo também podia, mas foi por meio de Cristo que o fortaleceu. Solução número 2. O segundo remédio contra esse ardil de Satanás é considerar solenemente a natureza do verdadeiro arrependimento. O arrependimento é outra coisa diferente do que os homens vaidosos concebem em suas mentes. A palavra hebraica para arrependimento significa retornar, implicando um retrocesso do que o homem fez. Denota uma mudança ou conversão de uma coisa para outra, do pecado para Deus. Os gregos têm 2 palavras pelas quais expressam a natureza do arrependimento. Uma significa ser cuidadoso, ansioso, solícito, depois que uma coisa é feita. A outra denota sabedoria posterior, a recuperação da sabedoria pela mente ou o crescimento mais sábio após nossa tolice. O verdadeiro arrependimento é uma mudança completa, tanto da mente, quanto da vida, quanto das afeições. O arrependimento pelo pecado não vale nada sem o arrependimento do pecado. Se você se arrepender com uma contradição, diz Tertuliano, Deus irá perdoá-lo, entre aspas, com uma contradição. Você não está sendo aceito por ele, pelo seu falso arrependimento. Se você se arrepender e ainda continuar em seu pecado, Deus irá perdoá-lo só na sua mente, mas ainda assim mandá-lo para o inferno, diz Tertuliano. Há um perdão com uma contradição. A bondade meramente negativa não serve a ninguém para salvá-lo do machado.
O arrependimento é, às vezes, considerado em um sentido mais estrito e estreito, como tristeza segundo Deus. Às vezes, o arrependimento é tomado em um sentido amplo, como emenda de vida. O arrependimento contém três coisas, a saber, o ato, o assunto e os termos. O ato formal de arrependimento é uma mudança e conversão. Frequentemente é apresentado nas Escrituras por mudança. Transforma-me e serei transformado, diz Efraim. Depois que fui transformado, arrependi-me, diz ele, em Jeremias 31, 18 e 19. É uma mudança das trevas para a luz. O assunto alterado e convertido é o homem inteiro. É o coração e a vida do pecador. Primeiro seu coração, depois sua vida. Primeiro sua pessoa, depois sua prática e estilo de vida. Lave-se, fique limpo. É a mudança da sua pessoa. Afaste a maldade de suas ações de diante dos meus olhos. Cesse de fazer o mal, aprenda a fazer o bem. Isaías 1, 16, 17. Há a mudança de suas práticas. Jogue fora, diz Ezequiel, todas as suas transgressões com as quais você transgrediu. Há a mudança da vida e fazer de você um novo coração e um novo espírito, como está em Ezequiel 18, 31. Há a mudança do coração. Os termos desta mudança e conversão, a partir dos quais e para os quais o coração e a vida devem ser mudados do pecado para Deus. O coração deve mudar do estado e poder do pecado à vida dos atos do pecado, mas ambos para Deus, para uma afeição profunda a Deus. O coração pode estar sob seu poder em um estado de graça, a vida para estar sob o seu domínio em toda nova obediência. E então o apóstolo fala, para lhes abrir os olhos e convertê-los das trevas à luz e do poder de Satanás a Deus. Atos 26, 18. Assim o profeta Isaías diz, deixe o ímpio o seu caminho e o homem justo os seus pensamentos e volte para o Senhor. Em Isaías 55, 7. Assim é a natureza do arrependimento evangélico. Agora, almas, me digam se é uma coisa tão fácil se arrepender como Satanás sugere. Além do que foi falado, desejo que você note que o arrependimento inclui abandonar o pecado mais querido. Efraim dirá, o que mais tenho eu a fazer com os ídolos? Oséias 14, 8. Sim, é uma mudança de todo o pecado para Deus, como está em Ezequiel 18, 30. Portanto, eu vos julgarei, ó casa de Israel, e cada um segundo os seus caminhos, diz o Senhor Deus. Arrependam-se e abandonem suas transgressões, então a iniquidade não será sua ruína. Herodes se afastou de muitos pecados, mas não se afastou da sua Herodias, que foi a sua ruína. Judas se desviou de toda a maldade visível, mas ele não expulsou aquele demônio dourado da cobiça e, portanto, foi lançado no lugar mais quente do inferno. Aquele que não se desvia de todo o pecado não se afastou de nenhum pecado. Todo pecado atinge a honra de Deus, a glória de Deus, o ser de Deus, o coração de Cristo, a alegria do Espírito e a paz da consciência do homem. E, portanto, uma alma verdadeiramente penitente e arrependida ataca tudo, todo pecado, odeia tudo, todo pecado, entra em conflito com tudo e trabalhará para extrair forças de um Cristo crucificado para crucificar todos os pecados. Um verdadeiro penitente não conhece pai nem mãe, nem olho direito, nem mão direita, mas arrancará um e decepará o outro, se afastará de qualquer coisa. Saul poupou apenas um Agag, e isso custou-lhe sua alma e seu reino, como está em 1 Samuel 15, verso 9. Além disso, o arrependimento não é apenas abandonar todos os pecados, mas também abraçar todo o bem, ao amor de todo o bem, à valorização de todo o bem e ao seguimento de todo o bem. Ezequiel 18, 21 diz, mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fazer o que é lícito e justo, ele certamente viverá, ele não morrerá. Ou seja, mera justiça negativa e santidade não é verdadeira justiça nem verdadeira santidade. O mau servo não usou o seu único talento na devassidão, como está em Mateus 25, 18. Ele simplesmente não fez nada com aquilo. Esses réprobos de Mateus 25, 41, 45 não roubaram os santos, mas simplesmente não fizeram o que deviam fazer. Por isso, eles devem perecer eternamente.
Davi cumpriu toda a vontade de Deus e respeitou todos os seus mandamentos, assim como Zacarias e Isabel. Ou seja, não é suficiente que a árvore não dê frutos ruins, mas deve produzir bons frutos. Do contrário, deve ser cortada e lançada no fogo, como está em Lucas 13, 7. Portanto, não é suficiente que você não seja assim tão perverso, mas você deve ser assim, gracioso e cheio de amor para com Deus. Do contrário, a justiça divina porá o machado da vingança divina na raiz de sua alma e o eliminará para sempre. O machado já está posto na raiz das árvores, e toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada no fogo, como está em Mateus 3,10. Não basta não produzir frutos ruins. Além disso, o arrependimento inclui uma sensibilidade da pecaminosidade do pecado. Quão oposto e contrário o pecado é para com Deus bendito. Deus é luz, o pecado é trevas. Deus é vida, o pecado é morte. Deus é o céu, o pecado é o inferno. Deus é a beleza, o pecado é a deformidade. Também, o verdadeiro arrependimento inclui uma sensibilidade da destrutividade do pecado, como expulsou anjos do céu e Adão do paraíso, como colocou a primeira pedra angular no inferno e trouxe todas as maldições, cruzes e misérias que existem no mundo, e como torna os homens sujeitos a toda a ira temporal, espiritual e eterna, como tornou os homens sem Deus, sem Cristo, sem esperança e sem céu. Além disso, o verdadeiro arrependimento inclui tristeza pelo pecado e contrição de coração. Parte o coração com suspiros, soluços e gemidos, que pelo pecado um Deus e Pai amoroso é ofendido, um bendito Salvador crucificado novamente, e o doce Consolador, o Espírito entristecido. Novamente, o arrependimento inclui não apenas aversão ao pecado, mas também aversão a nós mesmos pelo pecado. Como um homem não só odeia o veneno, mas ele odeia o próprio prato ou vasilha que tem o cheiro do veneno. Assim, um verdadeiro penitente não só odeia seu pecado, mas ele odeia a si mesmo, o vaso que cheira a ele. Então Ezequiel 20, 43 diz: "E ali te lembrareis dos teus caminhos e de todas as tuas obras, com que te contaminastes, e vocês terão nojo de si mesmos por todos os males que cometeram." O verdadeiro arrependimento trabalhará seu coração não apenas para detestar seus pecados, mas para odiar a si mesmo como aqueles que os cometeu. O verdadeiro arrependimento é uma tristeza pelo pecado, pois é uma ofensa a Deus e contra Deus. O arrependimento vem de Deus e leva o homem para Deus, como aconteceu com a igreja nos cânticos e com o filho pródigo. Mais uma vez, o verdadeiro arrependimento não só faz com que o homem tenha nojo de si mesmo por seus pecados, mas também o deixa envergonhado de seus pecados. Que fruto você teve naquelas coisas de que agora se envergonha? Diz o apóstolo Paulo em Romanos 6, 21. Assim, Ezequiel diz: "E ficarás envergonhado, e nunca mais abrirás a tua boca, por causa da tua vergonha, quando eu estiver pacificado para contigo por tudo que tens feito, diz o Senhor Deus." Capítulo 16, verso 63. Quando uma alma penitente vê seus pecados perdoados, a ira de Deus pacificada, a justiça divina satisfeita, então ela se senta e enrubesce, como alguém envergonhado. Quanto mais Deus está descontente com a escuridão do pecado, mais ele se agrada com o rubor do pecador, diz Bernardo de Claraval. Aqueles que não queimam agora em zelo contra o pecado, devem em breve queimar no inferno pelo pecado. Sim, o verdadeiro arrependimento faz com que o homem negue seu eu pecaminoso e ande contrário a ele, para se vingar do pecado, como você pode ver em Paulo, o carcereiro, Maria Madalena e Manassés. Isso o apóstolo mostra em 2 Coríntios 7, 10 e 11. A tristeza segundo Deus traz arrependimento que leva à salvação e não deixa arrependimento, mas a tristeza mundana traz a morte. Vejam o que esta tristeza piedosa produziu em vocês, diz Paulo: que fervor, que ânsia de se purificar, que indignação, que alarme, que anseio, que preocupação, que disposição para ver a justiça ser feita. Em todos os pontos, vocês provaram ser inocente neste assunto.
Agora, almas, juntem todas essas coisas e me digam se seria tão fácil arrepender-se como Satanás faria a alma acreditar a hora que quiser. E estou confiante de que seu coração responderá que é tão difícil se arrepender quanto é fazer um mundo ou ressuscitar os mortos. Devo concluir este segundo remédio com uma palavra digna de um precioso homem santo. Arrependimento, diz ele, tira-nos completamente todas as vestes do velho Adão e não deixa nem mesmo uma camisa para trás. Neste edifício podre, não deixe pedra sobre pedra. Assim como o dilúvio afogou os próprios amigos e servos de Noé, o dilúvio de lágrimas de arrependimento deve afogar nossos mais doces queridos pecados. O terceiro remédio contra este ardil de Satanás é considerar seriamente que o arrependimento é um ato contínuo. A palavra arrepender-se implica na continuação disso. Anselmo de Canterbury confessa que toda a sua vida foi condenável pelo pecado cometido ou inútil para o bem omitido. E finalmente ele conclui: o que resta então, mas em toda a nossa vida, para lamentar e lamentar os pecados de toda a nossa vida. O verdadeiro arrependimento inclina o coração do homem a cumprir sempre os estatutos de Deus até o fim. Um verdadeiro penitente deve prosseguir de fé em fé, de glória em glória, de força em força. Ele nunca deve ficar parado nem voltar atrás. O arrependimento é uma graça e deve ter sua operação diária, assim como as outras graças. O verdadeiro arrependimento é uma fonte contínua, onde as águas da tristeza, segundo Deus, estão sempre fluindo. Meu pecado está sempre diante de mim, diz Davi no Salmo 51:3. Um verdadeiro penitente muitas vezes volta seus olhos para os dias da sua antiga vaidade, e isso o faz de manhã e à noite regar seu leito com suas lágrimas. Não te lembres dos pecados da minha juventude, diz um bendito penitente. E eu já fui um blasfemador, um perseguidor e um homem violento, diz outro penitente na Bíblia. O arrependimento é um ato contínuo de mudança, um arrependimento do qual nunca se arrependerá, uma transformação para nunca mais voltar à tolice. Um verdadeiro penitente sempre tem algo dentro de si de que se afastar. Ele nunca pode se aproximar o suficiente de Deus, não tão perto dele como antes, e portanto, ele ainda está girando e girando para se aproximar cada vez mais daquele que é seu bem principal e sua única felicidade, máximo, ótimo, deleite, sem fim e maior. Eles estão todos os dias clamando: desventurado homem que sou, quem nos livrará do corpo desta morte? Romanos 7:24. Eles ainda são sensíveis ao pecado, e ainda estão em conflito com o pecado, e ainda estão tristes pelo pecado, e ainda têm aversão a si mesmos pelo pecado. O arrependimento não é um ato transitório, mas o ato contínuo da alma, um dom de Deus. E diga-me, ó alma tentada, se é uma coisa tão fácil como Satanás faria você acreditar, estar cada dia se voltando mais e mais do pecado e se voltando cada vez mais perto de Deus, sua melhor bem-aventurança. Um verdadeiro penitente pode tão facilmente se contentar com um ato de fé ou um ato de amor, quanto pode se contentar com um ato de arrependimento. Um rabino judeu, insistindo na prática do arrependimento sobre seus discípulos e exortando-os a não se esquecerem de se arrepender um dia antes de morrer, um deles respondeu que o dia da morte de qualquer homem era muito incerto. Arrependa-se, portanto, todos os dias, disse o rabino, e então você deve se arrepender um dia antes de morrer. Você é sábio e sabe como aplicá-lo em seu próprio benefício. O quarto remédio contra este ardil de Satanás é considerar solenemente que se a obra de arrependimento fosse uma obra tão fácil como Satanás quer que você creia, então certamente muitos não mentiriam rugindo e clamando de ira e ruína eterna sobre os horrores e terrores da consciência por não se arrepender. Sim, sem dúvida, tantos milhões não iriam para o inferno por não se arrependerem, se fosse uma coisa tão fácil se arrepender, quando quiser, como quiser, a hora que quiser. Há pobres almas com horror de consciência, clamem e digam: se todo este mundo fosse um pedaço de ouro e em nossas mãos estivesse para descartar, nós o daríamos pela mínima partícula de verdadeiro arrependimento. E você dirá que é fácil se arrepender?
Quando um pobre pecador, cuja consciência foi despertada, julgar a troca de todo mundo pela menor partícula de arrependimento como a troca mais feliz que um pecador já fez, diga-me, ó alma, é bom ir para o inferno? É bom habitar com o fogo consumidor, com as queimaduras eternas? É bom estar para sempre separado da bendita e gloriosa presença de Deus e dos santos, e ser excluído para sempre das boas coisas da vida eterna, que são tantas que excedem o número da nossa imaginação, tão grandes que excedem a medida que é possível, tão preciosas que excedem todas as estimativas? Sabemos que é a maior miséria que pode sobrevir aos filhos dos homens, e não impediriam isso por meio do arrependimento, se fosse uma coisa tão fácil arrepender-se como Satanás diz? Bem, então não corro o risco de perder Deus, Cristo, o céu e sua alma para sempre, dando ouvidos a este ardil de Satanás, isto é, que é uma coisa fácil arrepender-se como, quando e onde se quiser. Se for tão fácil, por que então os corações dos homens ímpios se levantam tanto contra aqueles que pressionam a doutrina do arrependimento sobre eles da maneira mais doce e pelos argumentos mais fortes e escolhidos que as Escrituras oferecem? E por que matam dois de uma vez, o nome do trabalhador fiel e suas próprias almas, por suas palavras e atos perversos, porque são chamados ao verdadeiro arrependimento, aquilo que Satanás lhes diz que seria uma coisa tão fácil? Certamente, se o arrependimento fosse tão fácil, os homens ímpios não ficariam tão furiosos quando essa doutrina, realmente como está na Bíblia, fosse, por considerações evangélicas, pressionada sobre eles. Se você está atrasado nos pensamentos de arrependimento, seja avançado nos pensamentos do inferno, as chamas das quais somente os riachos do olho do penitente podem extinguir, diz Tertuliano. Oh, como você deve se rasgar e se dilacerar, como você deve lamentar o arrependimento infrutífero e falso. O que você dirá? Ai de mim, por não ter me livrado do peso do pecado. Ai de mim, por não ter lavado minhas manchas, mas agora estou perfurado por minhas iniquidades. Agora perdi a alegria insuperável dos anjos, é o que diz Bernardo de Claraval. O quinto remédio contra este ardil de Satanás é considerar seriamente que um arrepender-se do pecado é uma obra da graça soberana tão grande quanto não pecar. No entanto, é melhor ser protegido do pecado do que curado do pecado pelo arrependimento, como é melhor para um homem ser preservado de uma doença do que ser curado da doença. Por nossas quedas pecaminosas, os poderes da alma são enfraquecidos. A força da graça está decadente. Nossas evidências do céu estão apagadas. Temores e dúvidas e ansiedades na alma são levantadas. Deus mais uma vez perdoará este pecado escarlate e mostrará misericórdia para esta alma miserável. As corrupções do coração são mais favorecidas e confirmadas e fortalecidas, e a consciência de um homem depois de uma queda é tanto mais enfurecida ou mais entorpecida. Agora, para uma alma, apesar de tudo isso, arrepender-se de suas quedas, isso mostra que é uma obra de graça tão grande o arrepender-se do pecado verdadeiramente quanto é não pecar, e a graça tem esse poder. O arrependimento é o vômito da alma, e de todos os purgantes, nenhum é tão difícil e duro como vomitar. O mesmo meio que tende a preservar a alma do pecado, o mesmo meio faz a alma se levantar pelo arrependimento quando ela caiu no pecado. Sabemos que a misericórdia e a benevolência de Deus é um meio especial de proteger a alma do pecado. Como Davi falou, estou constantemente ciente do seu amor infalível e tenho vivido de acordo com a tua verdade. Não passo tempo com mentirosos, nem concordo com hipócritas. Odeio as reuniões daqueles que praticam o mal e me recuso a me juntar aos ímpios. Salmo 26, 3-5. Assim, da mesma forma, a alma é ressuscitada pelo arrependimento do pecado, como você pode ver em Maria Madalena, que muito amou e chorou muito, porque muito lhe foi perdoado, como está em Lucas 7, 37-39. Portanto, diz Oséias, vinde, voltemos para o Senhor, Ele nos despedaçou, agora Ele vai nos curar. Ele nos feriu, agora Ele vai fazer um curativo em nossas feridas. Em pouco tempo, Ele nos restaurará para que possamos viver em sua presença. Oséias 6, 1 e 2. Como diz o hebraico, em seu favor.
A confiança na misericórdia e no amor de Deus, de que Ele os curaria e sararia suas feridas e reavivaria seus espíritos abatidos e os faria viver em seu favor, foi o que fez com que seus corações se arrependessem e retornassem a Ele. Eu poderia ainda mostrar a você esta verdade em muitos outros detalhes, mas isso pode ser suficiente. Lembre-se apenas disso no geral, que há tanto do poder de Deus e amor de Deus e fé em Deus e temor de Deus e cuidado para agradar a Deus, zelo para a glória de Deus, como está em 2 Coríntios 7:11, requisito para fazer o homem se arrepender do pecado verdadeiramente, como há para manter o homem longe do pecado, pelo qual você pode facilmente julgar que arrepender-se do pecado é uma obra tão grande quanto não pecar. E agora diga-me, ó alma, é uma coisa fácil não pecar? Sabemos então que certamente não é uma coisa fácil arrepender-se verdadeiramente do pecado. O sexto remédio contra este ardil de Satanás é considerar seriamente que aquele que agora o tenta pecar por causa disso, que o arrependimento é fácil, em breve fará com que você se desespere e quebrará para sempre o pescoço da sua alma. Apresenta o arrependimento como a obra mais difícil e árdua do mundo, é o que ele fará. E com esse propósito, ele porá em ordem seus pecados diante de você e os fará dizer: nós somos seus e devemos segui-lo. Beda falou de um certo grande homem que foi admoestado em sua doença a se arrepender e que respondeu que ainda não se arrependeria, pois se ele se recuperasse, seus companheiros iriam rir dele. Mas ficando cada vez mais doente, seus amigos o pressionaram novamente para que se arrependesse. Mas então ele lhes disse que era tarde demais, por enquanto, disse ele. Eu sou julgado e condenado, o meu coração é uma pedra. Agora, Satanás ajudará a trabalhar a alma para olhar para cima e ver Deus irado, e olhar para dentro e ver a consciência acusando e condenando, e olhar para baixo e ver a boca do inferno aberta para receber a alma impenitente. E tudo isso para tornar a obra de arrependimento impossível para a alma. O que diz Satanás? Você acha que é fácil, por todo o poder da graça, não pode conquistar enquanto estamos neste mundo? É fácil, diz Satanás, abandonar algum ato exterior do pecado no qual você está viciado. Você não se lembra de que sempre se queixou de tais e tais pecados em particular e decidiu abandoná-los? E ainda, até esta hora, você não tem poder e nem conseguiu. O que será então abandonar todo o pecado? Sim, mortificar e eliminar esses pecados, essas queridas concupiscências que são como juntas e membros, que são como mãos direitas e olhos direitos. Você não amou seus pecados mais do que o seu Salvador. Você não preferiu a terra ao céu. Você não negligenciou o tempo todo os meios de graça e desprezou as ofertas da graça e irritou e entristeceu o Espírito da graça. Não haveria fim se eu colocasse diante de você os males infinitos que você cometeu e os inúmeros bons serviços que você omitiu e as frequentes verificações da sua própria consciência que você condenou tentando apagá-las. E, portanto, você pode concluir que nunca se arrependerá, que nunca se arrependerá. Agora, diz Satanás, leve em consideração seus inúmeros pecados e a grandeza dos seus pecados, a impureza dos seus pecados, a hediondez dos seus pecados e as circunstâncias de seus pecados. E você verá facilmente que aqueles pecados que você pensava serem apenas partículas fácil de você se arrepender são de fato montanhas. E agora, não é em vão arrepender-se deles, Satanás dirá. Certamente, diz Satanás, se você buscar arrependimento e graça com lágrimas, como Esaú, você não encontrará, pois Esaú não encontrou. Sua areia correu pela ampulheta, seu sol se pôs, a porta da misericórdia foi fechada, o cetro de ouro foi retirado, e agora você, que desprezou a misericórdia, será destruído para sempre pela justiça. Para um desgraçado como você, tentar o arrependimento é tentar algo impossível. É impossível que você, que em toda a sua vida nunca pôde vencer um único pecado, domine tal número incontável de pecados, que estão tão perto, tão queridos, tão necessários e tão lucrativos para você em seu coração, que há tanto tempo se deitou e se hospedou em você, que foram velhos conhecidos e amigos e companheiros teus. Você nunca se propôs, prometeu, fez votos e decidiu entrar na prática do arrependimento, mas até hoje nunca conseguiu alcançá-lo. Certamente é em vão lutar contra a corrente, onde é tão impossível vencer.
você está perdido e abandonado para sempre. Para o inferno você deve ir, para o inferno você deve ir. Ah, almas, aquele que agora o tenta pecar, sugerindo-lhe a facilidade do arrependimento, por fim te levará ao desespero e apresentará o arrependimento como a obra mais difícil em todo o mundo, e uma obra tão acima do homem quanto o céu está acima do inferno, como a luz está acima das trevas. Se você fosse sábio em romper seus pecados pelo arrependimento oportuno. O arrependimento é uma obra que deve ser realizada em tempo hábil, ou totalmente será desfeita para sempre.